Olá, pessoal! Graça e paz seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Como que você está? Espero que bem. Com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor com você nessa tarde maravilhosa. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo 2, e nós vamos fazer uma breve leitura do versículo 1 até o versículo 3, e a palavra nos diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. E hoje nós vamos falar um pouquinho brevemente sobre o descanso. O que é descansar em Deus? Muitas vezes nós confundimos o verdadeiro sentido dessa palavra. E hoje o Espírito Santo ele quer trazer ao seu e ao meu coração o verdadeiro sentido para Deus no que diz respeito, então, ao significado para o céu da palavra descanso. Descanso não é ficar à toa, não é ir dormir ou ir assistir Netflix ou ficar no celular ou ir conversar com os amigos, não fazer nada. Não. Observe que a palavra aqui nos diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. Então, observe que Deus, ele termina aqui uma grande obra. E após finalizar essa grande obra, ele descansa, mostrando para mim e para você que nós precisamos sim e devemos sim ter uma ocupação. Seja ela uma ocupação tão somente na esfera natural ou na esfera espiritual, ou os dois juntos, seja exercendo o seu sacerdócio, seja trabalhando naturalmente falando, o fato é que eu e você precisamos entrar nesse descanso. E nós precisamos entender que a palavra descanso no grego significa pausa. E a palavra descanso no hebraico significa concluir, cessar, terminar. E nós precisamos entender que quando o Senhor, ele deixa isso aqui narrado e relatado nas Escrituras, porque ele é Deus e ele não se cansa, e a palavra nos diz isso. Mas ele quer dar pra gente um ensino de que você pode sim se atarefar, mas que você precisa entrar no descanso do Senhor, não é qualquer descanso. Esse descanso no Senhor nos remete a governo, a soberania. Nós precisamos entrar, então, agora debaixo desse governo e dessa soberania de Deus. Por quê? Porque o governador, o governo, ele tem como incumbência administrar, ele tem como incumbência, como compromisso, proteger e também prover. Então, o governo como sendo um Estado, naturalmente falando, essa é a diretriz do governo: administrar, prover e proteger. E o nosso Deus, ele é governo e domínio, ele é soberano, ele é poder. Então, o nosso Deus, que também é o nosso dono, nosso Senhor, o propósito dele também, o objetivo dele também, a incumbência dele também é nos administrar, né? Nos colocar em ordem. Ele tem como finalidade, como atividade, como comprometimento e compromisso, nos proteger como o grande Pai, amoroso Pai que Ele é. E Ele também tem como compromisso, como comprometimento, nos prover. E é por isso que a palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que nós precisamos então buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. O versículo 33 nos traz essa narrativa e o versículo 34 nos fala que basta cada dia o seu mal, né? E dentro desse contexto, a palavra no capítulo 6 vai começar a nos dizer que nós não precisamos ficar preocupados com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, onde havemos de repousar a nossa cabeça. Justamente por isso, porque o Deus que nós servimos, ele é um governo. E todas as coisas que ele criou por nossa causa. Porque ele já sabia que ele ia nos gerar, que ele ia nos criar. Então ele cria toda uma estrutura para nos receber. Certa feita, o Senhor Jesus ele fala: olha, o sábado ele foi instituído para o homem e não o homem para o sábado. Por quê?
porque o sábado simboliza entrar nesse descanso. E nós precisamos entender que aqui o Senhor também está fazendo menção à eternidade, porque haverá um momento, haverá um dia em que eu e você, nós entraremos em um descanso, em um repouso eterno. Todos nós precisamos desse tempo, principalmente nós que estamos à frente de algo em nome de Deus. Nós precisamos recarregar as nossas baterias, porque senão nós vamos estar fazendo as coisas no automático e esse não é o objetivo. Nós vamos estar dando, mas não vamos estar recebendo. Então, de tempos em tempos é importante você entender e discernir que Deus está te chamando para esse descanso, que Ele está te chamando para entrar debaixo, para se submeter a esse governo, onde o Senhor ele vai te colocar em ordem, Ele vai te administrar, onde Ele vai orquestrar os seus passos, as próximas etapas, o próximo ciclo, a próxima estação, onde Ele vai cuidar de você, proteger você, onde Ele vai, se necessário for, trocar suas vestes, trocar o seu calçado, trocar a sua armadura, onde Ele vai prover para você tudo aquilo que você precisa naturalmente falando e espiritualmente falando para essa nova etapa, para esse novo ciclo. Então, estar no descanso do Senhor é isso. Estar no descanso do Senhor nunca foi ficar à toa, nunca foi ficar de braços cruzados, não, muito pelo contrário. Estar no descanso do Senhor é estar nele, é estar se submetendo ao governo, à soberania e à autoridade do Senhor. Então, nós precisamos entender o que as Escrituras estão nos dizendo. É por isso que muitas vezes nós não estamos nos deleitando nos benefícios que a palavra do Senhor ela delibera sobre nós, porque nós não compreendemos as Escrituras. Quando o Senhor ele nos chama para esse descanso, Ele nos chama simplesmente para estar debaixo da autoridade dEle, debaixo do governo dEle, debaixo do poderio dEle, onde mais uma vez eu volto a falar, onde Ele vai nos administrar, nos proteger e nos prover. E isso é maravilhoso, é uma grande dádiva. Então, não se sinta mal quando o Senhor te mandar parar, quando Ele talvez te mandar retroceder, quando muitas vezes Ele fala, olha, acabou, encerrou esse ciclo. Larga esse lugar, larga essas pessoas, larga essas amizades e vão embora comigo, entra no meu descanso. A palavra do Senhor nos diz nos evangelhos que o Senhor ele disse para Cristo, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso é um descanso. Isso é acreditar no governo de Deus, na soberania de Deus, na proteção, na provisão e na administração dele. Então, eu e você como sendo filhos, servos, como sendo a propriedade exclusiva do Senhor, nós precisamos tomar posse daquilo que a palavra diz. Só que muitas vezes a gente quer tomar posse de algo que a gente não compreende. Então entra no descanso, mas entende que não é ficar à toa, não é ir dormir, não é ir assistir Netflix, jogar videogame. Cara, você pode sim ter um pouco de entretenimento, desde que seja algo saudável, desde que não roube o lugar que é de Deus. Mas você precisa passar um tempo com o Senhor, você precisa se submeter a esse governo, a essa soberania do céu, para que você possa então estar totalmente conecto àquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Observe que após ter feito uma obra grandiosíssima, Ele fez os céus, a terra e tudo que neles há. E quando Ele terminou, Ele descansou. Mostrando para mim e para você que nós precisamos também fazer isso. É por isso que nós vemos muitos ministros fadigados, desistindo do ministério, tirando a sua própria vida, porque eles não têm um tempo para entrar debaixo desse governo de Deus, para o Senhor restabelecer todas as coisas, porque muitas vezes a gente quer começar a nossa caminhada com Deus, com aquela palavra que Ele nos deu, e a gente quer terminar essa caminhada com a mesma palavra e o mesmo direcionamento, e não é assim que funciona. Deus ele não é um ser que fica parado, Ele se move. Então a forma como Ele nos move também é diferente. Sempre Ele vai acrescentar alguma coisa, Ele vai atualizar alguma coisa. A única coisa que não atualiza é a palavra de Deus, mas o direcionamento, a forma como nós vamos nos mover para a glória dele, a forma como nós vamos nos mover para cumprir o propósito que Ele tem sobre nós, o Senhor vai nos dar direção. O Senhor vai nos dar estratégias novas todos os dias. Então, aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam o que o Espírito está dizendo. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender o que a palavra nos diz. Então, que nesse momento você possa compreender o que significa esse descanso.
O que significa estar, então, debaixo dessa soberania? Observe que no Antigo Testamento, o dia de sábado, as pessoas não podiam fazer absolutamente nada. Elas não podiam comprar, vender, cuidar do gado e por aí vai. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus curando, nós vemos Jesus fazendo coisas no dia de sábado, né? E é interessante porque aí nós podemos questionar, nossa, que esquisito, né? Será que Jesus veio então agora contradizer o Velho Testamento, a primeira ordem, a primeira ordenança? Não. Ele veio mostrar pra gente que estar debaixo do governo de Deus, se submeter ao governo de Deus, é entender que nós precisamos fazer aquilo que é bom. E nós só vamos conseguir fazer aquilo que é bom quando nós nos submetermos ao governo de Deus e à soberania de Deus, porque senão nós vamos fazer tudo que é mal, porque a nossa carne é inclinada para isso. Que o Espírito Santo ele possa convencer o seu coração nesse dia que se chama hoje, nesse tempo que se chama agora, a entrar nesse descanso, a entrar nesse governo. Sabe que o livro dos Salmos tem algo bem legal. Em alguns salmos tem a palavra selá, e essa palavra significa pausa, significa descanso. Porque quando nós vamos cantar um cântico, nós precisamos respirar. E é por isso que existe ali os momentos de pausa. Existe ali o tempo de você recobrar o fôlego, para que você então possa novamente retomar aquele cântico, seguindo ali o fluxo, o propósito e o desígnio daquela letra. E nas nossas vidas não pode ser diferente. Nós precisamos pausar. Nós precisamos nos submeter à diretriz, ao governo, à soberania, à potência, à autoridade de Deus, para que nós possamos então não comprometer o propósito, para que nós possamos cumprir a razão pela qual nós existimos de uma forma excelente. Amém? Vamos orar? Papai, obrigado por essa palavra, que o Teu Espírito Santo nos convença da verdade, da justiça e do juízo, que nós possamos nos arrepender no pó e na cinza, e eu clamo, Deus, para que o Senhor levante o Teu povo, para que o Senhor restaure as igrejas, restaure os altares, restaure as brechas dos muros, elebassor, elecanter, ebacir, elimini, calabalabacer, elemene, bessuio, coiamai, levanta, candarai, homens e mulheres intercessores, levanta, meu Deus, os Teus jovens, os Teus adolescentes, as Tuas crianças, que eles possam ser usados com grande poder e autoridade nesses dias, e que nós possamos, Deus, clamar, que nós possamos entregar a nossa nação ao Senhor, que nós possamos abençoar os nossos governantes espirituais, os nossos governantes políticos, que nós possamos clamar, interceder pela igreja, que nós possamos nos colocar, Pai, debaixo desse governo do Senhor, que nós possamos nos colocar nesse descanso do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Beijo, 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 beijo.